Então, começando a nossa aula de redação, por que por redação? Porque essa é a nossa sugestão. Comecem pela redação. Como falou o professor Kaplan, é uma prova definitiva, muitas vezes, de fato, ela define a aprovação do candidato. Visto que é uma prova de grande esforço intelectual, interessante, portanto, que o candidato comece por ela. Começar por ela não significa sair escrevendo, evidentemente não. Temos todo um passo a passo, um planejamento fundamental para que esse texto saia redondinho. Então, vamos à nossa primeira tela nesse planejamento. Dúvidas comuns que a maioria dos candidatos apresentam. Primeiro, obedeça rigorosamente ao número de linhas proposto. A Fundação propõe um mínimo de 25 linhas. Qualquer outra medida aquém de 25, critério de anulação, e nós não vamos fazer isso. Obedeça as margens direita e esquerda, bem como as margens dos parágrafos. É claro que essa questão da formatação não desconta, no entanto, uma boa apresentação, sem dúvida nenhuma, predispõe a uma correção. Pelo menos o avaliador avaliará o seu texto com olhos mais tranquilos. Não use corretivo líquido, isso não é permitido. Se houver retificações, é melhor que não aconteça esse tipo de situação, porque, afinal de contas, estamos passando a limpo. No entanto, se houver, não precisamos ficar nervosos. Vamos fazer isso aqui. A gente escreveu errado, escrevi quiser com Z. Coloco entre parênteses, como vocês estão vendo, passo um traço em cima desse erro e ao lado, sem fazer nenhuma ressalva, eu escrevo corretamente. As letras, sem preocupação com a letra precisa ser legível, o que é exigido é a legibilidade. Mas faça letras de tamanho regular, nem grandalhona, nem muito pequenininha, não diferencie assim ao longo do texto, agora está terminando a minha página, vou apertar. Não. Regular essa letra e diferencie com bastante clareza as maiúsculas das minúsculas, sobretudo se a sua letra não for uma letra cursiva. E o título? Quanto ao título, ele não é obrigatório, no entanto, ele é desejável. A maioria das bancas recomenda o uso do título porque ele pode vir a agregar qualidade a esse texto, afinal de contas. O título é o menor resumo que se pode ter de um texto e, de fato, pode ser um título um pouco mais criativo, um pouco mais autônomo, que remeta a esse texto que você vai produzir. No caso de você optar pelo título, observe, se o seu título tiver verbo ou pontuação intermediária, 2 pontos, 1 vírgula, letras minúsculas, evidentemente a primeira delas maiúscula e um ponto final. É uma frase como qualquer outra. No entanto, se o seu título não tiver verbos, coloque as iniciais maiúsculas daquelas palavras de consistência, substantivos, adjetivos e sem ponto final. Na próxima tela, nós vamos ver então as características dessa prova que nós encontramos neste último dia. Prestem atenção comigo. A prova de língua portuguesa é composta de 20 questões objetivas e uma questão de redação. Cada parte representa 50% do score bruto total dessa prova, ou seja, 40% esse score bruto. A questão de redação não será avaliada caso o candidato se enquadre num desses três itens. Primeiro, se ele não tiver acertado no mínimo uma questão objetiva em cada uma das 9 provas de múltipla escolha. Isso não vai acontecer com nenhum de nós. Segundo, se ele não tiver obtido pelo menos 30% de acertos, ou seja, 54 acertos do total das questões objetivas das 9 provas. E se ele tiver, em último caso, obtido score bruto inferior a 25% do score máximo da questão de redação, o score máximo é 20, portanto, há uma nota de corte bem clara na fundação. Essas são as características da prova e agora vamos passar para o nosso roteiro. No nosso roteiro, que temos na próxima tela, encontraremos aquele passo a passo sobre o qual comecei a falar. Leia atentamente os temas ou o tema proposto. Temos uma novidade nesse vestibular agora de 2007, veremos isso depois. Daí os temas propostos. Discuta esse assunto por meio de um texto opinativo argumentativo, ou seja, dê a sua opinião, seja você, apresente a sua voz e justifique, argumente o motivo pelo qual você pensa daquela maneira. Esse texto deve apresentar, evidentemente, as partes tradicionais, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não há um número
certo tantos parágrafos ou tantos outros. No entanto, nós adotamos um critério de 4 a 5 parágrafos. Se encaixam bem no número de linhas permitido. Em cada parágrafo, isso é bastante importante, em cada parágrafo, um mínimo de 2 períodos. Ou seja, letra maiúscula, um período completo, frase, verbo e ponto final. No mínimo 2 períodos em cada palavra. Em cada parágrafo. Esses parágrafos, eles não devem nem ser muito curtos, nem muito longos. Também não há regra para isso. No entanto, recomenda-se mais ou menos cerca de 3 linhas. Por quê? Menor, maior do que isso, pode nos levar à falta de clareza. Perdemos o sujeito, não sabemos nem a quem estamos nos referindo mais. Ora, se nós não sabemos, o que dirá o nosso leitor? Portanto, pode haver um problema de falta de clareza em parágrafos muito longos. Depois, apresente o tema e as delimitações, preferencialmente na introdução. Se se tratar de uma pergunta, ora, eu devo me posicionar, nada melhor do que eu me posicionar de imediato, deixando claro para o meu leitor, no nosso caso, o nosso avaliador, o caminho que eu vou seguir. E esse texto deve ser objetivo. Ou seja, ele deve veicular informações consensuais, aquelas que são de conhecimento, de domínio mais amplo. Claro que podemos dar um exemplo um pouco mais sofisticado, um pouco menos usual, isso é desejável, mas de que qualquer forma seja consensual. A finalidade desse texto não é literária, ela visa convencer, ela visa persuadir. A palavra-chave na dissertação é a persuasão. Na nossa próxima tela, nós vamos encontrar as orientações da Fundação no vestibular anterior e depois vamos ver como isso se ajustou para esse vestibular. O que eles vão pedir a respeito da redação? A elaboração de um texto de natureza dissertativa, como eu já havia falado, cuidado com a questão do tempo. Há um tempo de 4 horas para todas as provas desse último dia, desse terceiro dia. Comece pela redação, como já falei, é uma prova de esforço intelectual um pouco maior do que as demais, logo, creio que um cansaço posterior pode vir a nos prejudicar. Aproveitamento da experiência pessoal. Essa é uma característica da Fundação. Da experiência pessoal, isso não quer dizer que a situação tem que ter acontecido comigo, mas também histórias de outras pessoas, que podem ser meus familiares, meus amigos, personagens que eu conheci por meio da literatura, por meio do cinema, por meio do teatro. Utilize, aproveite essas referências, essas experiências como uma referência para partir daí. Não se trata de uma narração. Cuidado com isso, se trata assim de uma dissertação. Então, essa referência será o pretexto para que eu produza posteriormente o meu texto. Explore dimensões bastante relevantes. Contexto histórico, contexto social, contexto cultural, contexto político. Insira essas contextualizações nesses contextos. Apresente uma reflexão sempre acompanhada de um brevíssimo, eu diria, relato daquela experiência da qual eu estou me valendo. Portanto, um breve relato é um breve relato narrativo. Alguma situação de fato concreta. E a partir dessa situação concreta, reflitam, opinem, enfim, argumentem, sejam os autores do texto de vocês. Aborde aquela proposta de maneira coerente, aborde esse tema de maneira coerente com a proposta formulada, se posicione o quanto antes possível acerca da pergunta, enfim, do encaminhamento que está sendo proposto e, evidentemente, use o vocabulário adequado. A expressão linguística cuidadosa nunca é um a mais, e sim, ela é fundamental, ela concorre para a clareza, para a coerência e para a coesão. Na nossa próxima tela, nós teremos ainda mais orientações da Fundação, mais específicas para esse ano de 2007. Há nesse ano de 2007 a possibilidade de optarmos entre 2 alternativas de redação. A primeira é um texto dissertativo apresentado e avaliado conforme a tradição, ou seja, o que vimos na Fundação no ano anterior e vemos regularmente em outras universidades, sejam federais ou não. A proposta nova, a alternativa nova que a Fundação está nos oferecendo, trata-se da redação de um texto persuasivo, ou seja, ele será apresentado e avaliado segundo o mesmo paradigma anterior, ou seja,
conforme a tradição, salvo, evidentemente, no aspecto ligado à sua natureza específica. Porque esse texto persuasivo pode ser uma carta, pode ser uma resenha, pode ser ainda algo, de acordo com o manual, semelhante a uma peça publicitária, enfim, persuadir através da escrita. Deixe seu ponto de vista muito claro, a argumentação deve ser bastante consistente, provada, comprovada, portanto. Não embarquem em situações de achismos ou aspectos preconceituosos no sentido... Por exemplo, se eu afirmo que a educação é o caminho para o crescimento e desenvolvimento da humanidade, do ser humano, isso é uma verdade aceita por todos. No entanto, se eu falo, não, o brasileiro é um preguiçoso, revela preconceito porque eu não consigo comprovar. Então, argumente de maneira consistente. Deixe claríssima a sua intenção, o seu caminho, convença o avaliador, no caso é o nosso leitor, da sua tese, do seu ponto de vista. Não se esqueça do brevíssimo relato narrativo a propósito do tema. Ele não pode ser gratuito, ele deve ser retomado em algum outro momento desse seu texto, preferencialmente na conclusão. E quais são esses outros textos persuasivos que a Fundação nos oferece? Por exemplo, conforme o manual, uma carta de um filho a um pai tentando convencê-lo a dar-lhe determinado presente. Ora, nisso todos vocês são especialistas. E eu também não me lembro dessa época, e nós temos essa facilidade em convencer por meio da afetividade. No entanto, não se esqueçam, aqui se trata de um texto formal. Ainda podemos ver nessa alternativa de redação o texto de uma loja ou de uma indústria, um cliente qualquer, vendendo-lhe um produto da sua necessidade e convencendo da boa qualidade desse produto, ou ainda, por último, conforme o manual, uma resenha de jornal, aquelas que aparecem em jornal, falando, enaltecendo determinado livro, determinado filme, determinado show, que vocês devem estar bastante acostumados a ler em revistas e em jornais de um modo geral. Na nossa próxima tela, nós vamos simular uma proposta de redação. Quais seriam, concretamente, os passos que que vamos seguir na nossa prova? Proposta de redação. Um texto de apoio que é comum e vamos observá-lo. O romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, trata do assunto da incomunicabilidade como incapacidade, sobretudo de Fabiano, lembram-se desse personagem fundamental na obra de Graciliano, de se fazer entender, o que provoca o isolamento da personagem diante dos limites da sobrevivência, os quais se revelam na dificuldade de compreensão e de expressão dessa realidade por meio da palavra. Entre outros aspectos, é esse primitivismo linguístico de Fabiano que o animaliza, aproximando-o da cadela-baleia. Atenção! Textos de apoio devem ser usados de maneira adequada, ou seja, eu apreendo apenas o principal e acrescento informações novas. Seguindo a leitura do texto, os seres humanos, comunicando-se precariamente por meio de fragmentos de frase e de abreviaturas, a exemplo da escrita típica dos meios digitais, balbucios, interjeições guturais, xingamentos, onomatopeias, não parecem elevar-se do nível do animal. Nesse sentido, isolamento, primarismo de raciocínio, de linguagem e animalização são as várias faces concorrentes de uma mesma realidade. Na sequência, pois bem, sua redação versará sobre a ausência de comunicação num tempo marcado pela facilidade de se comunicar. Observem que aqui temos um aparente paradoxo. E o nosso encaminhamento. Tome sua experiência pessoal, observem essa frase, como referência ou sirva-se de histórias de outras pessoas, familiares, amigos, personagens que você conheceu na literatura, no teatro ou no cinema. Para pensar sobre o tema, você pode explorar dimensões que lhe pareçam relevantes, tais como contexto histórico, expectativas sociais, mudanças de regras culturais ao longo do tempo. Apresente sua reflexão acompanhada por um breve relato narrativo. De novo, atenção, de alguma situação concreta, na forma de uma dissertação. Na nossa próxima tela, lemos um texto de apoio, vamos interpretar essa proposta. O nosso assunto tema, porque é bastante amplo, comunicação. Vamos delimitar, é muito amplo.
E a nossa delimitação é a incomunicabilidade num tempo caracterizado pelas pressupostas facilidades de comunicação. Por que pressupostas? Infelizmente, nem todos têm acesso. E a delimitação 2? A delimitação 1 se localiza preferencialmente no segundo parágrafo. E o nosso terceiro parágrafo, de que se constituirá? Vamos às nossas sugestões. Podemos falar de um filme breve. Babel, por exemplo, o próprio nome já nos remete à dificuldade de comunicação entre os seres humanos. O livro Esaú e Jacó, o Sermão da 60ª, os dois exigidos pela Fundação. Música, Os Cegos do Castelo, não preciso me referir. O motivo pelo qual, porque vocês sabem. E argumentos de autoridade, não deixem de usá-lo. O amor e a literatura coincidem na procura apaixonada, quase sempre desesperada da comunicação. Jorge Duran. Ou ainda, Os Limites da Minha Linguagem são os limites do meu mundo, de Ludwig Wittgenstein. E, por fim, Freud. A cura das neuroses só poderia ocorrer a partir da palavra. Encerramos por aí. Não se esqueçam de que, na conclusão, devemos retomar o tema, reforçar o nosso posicionamento e, se possível, ideia nova. O que ocorre quando não somos capazes de nos comunicar?